Olá, bem-vindo à Teologia Reflexiva, sou Pedro Gilmar e hoje vamos mergulhar em um tema profundo e revelador. Fique conosco e descubra mais sobre a Palavra de Deus. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você está numa multidão, cercado de pessoas de todas as partes do mundo, cada uma falando sua própria língua. De repente, alguém começa a falar algo que você entende perfeitamente, mesmo que essa pessoa nunca tenha aprendido seu idioma. Como você reagiria? Ficaria surpreso, intrigado ou até mesmo maravilhado? Pois é, exatamente esse tipo de reação que aconteceu em Atos 2, onde os discípulos, capacitados pelo Espírito Santo, começaram a falar em várias línguas humanas, surpreendendo a todos que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Aqui surge uma pergunta crucial. Essas línguas eram idiomas humanos ou uma linguagem celestial incompreensível para qualquer um? E a resposta, meus amigos, é fundamental para entender a missão que Jesus confiou aos seus discípulos. A principal evidência de que as línguas mencionadas em Atos 2 se referem a idiomas humanos e não alguma linguagem celestial ou misteriosa, está claramente nas palavras de Jesus em Atos 1:8, onde ele declara: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Ser testemunha de Cristo, como mencionado em Atos 1:8, significa comunicar ativamente as verdades que se viu e ouviu sobre Jesus. Não é apenas uma experiência interna ou passiva, mas um chamado claro para falar, proclamar e compartilhar o Evangelho com clareza, tornando a mensagem da salvação compreensível para todos. Para entender o contexto e a importância do evento descrito em Atos 1:8, aplicarei as perguntas lógicas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Essas perguntas são fundamentais para uma análise aprofundada, pois ajudam a esclarecer detalhes cruciais e a situação e eventos de forma precisa. Vamos começar. O que? Identifica o tema central do evento. Jesus estava falando sobre o poder do Espírito Santo que seria derramado sobre os discípulos. Esse poder não era meramente um sentimento emocional ou uma experiência espiritual vaga. Era capacitação prática e afetiva para cumprir a missão de proclamar o Evangelho. A promessa de poder se referia especialmente à capacidade de falar em idiomas compreensíveis, e seria crucial para a comunicação eficaz da mensagem cristã. A palavra quem define os participantes e destinatários da ação. Os destinatários desse poder seriam os discípulos, ou seja, os seguidores diretos de Cristo, que foram escolhidos para continuar seu trabalho. Esses indivíduos não eram poliglotas ou oradores treinados. Eram homens comuns, muitos dos quais não tinham formação educacional ou habilidades linguísticas avançadas. Portanto, o poder prometido pelo Espírito Santo era essencial para equipá-los adequadamente para a tarefa monumental de espalhar o Evangelho por todo o mundo. Quando? Estabelece o momento exato em que o evento ocorreu. Esse evento ocorreria após a ascensão de Jesus, especialmente no Pentecostes. A escolha desse momento não foi arbitrária. O Pentecostes era uma festividade judaica que atraía judeus de todas as partes do Império para Jerusalém. Isso garantia que a mensagem do Evangelho pudesse ser ouvida por uma ampla audiência multicultural, ampliando o impacto inicial da pregação cristã. Onde? Localiza o cenário do evento. A capacitação começaria em Jerusalém, onde os discípulos estavam reunidos, mas seu alcance não se limita a essa cidade. O impacto da capacitação se estenderia por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse plano estratégico visava garantir que a mensagem cristã fosse comunicada em todas as regiões conhecidas, utilizando a presença dos judeus de diversas nações para facilitar a disseminação da mensagem.
A palavra como explica o método ou a forma como o evento aconteceu. O revestimento de poder dado pelo Espírito Santo permitiria que os discípulos falassem em várias línguas que não conheciam anteriormente. Essa capacitação não era uma habilidade adquirida através de estudo, mas uma concessão direta do Espírito Santo. A possibilidade de falar em idiomas diferentes era fundamental para superar as barreiras linguísticas e culturais, permitindo que a mensagem de Cristo fosse compreendida e recebida sem necessidade de intermediários. Por quê? Revela a razão ou propósito por trás do evento. O objetivo principal dessa capacitação era para que os discípulos pudessem ser testemunhas de Cristo em todas as nações. A necessidade de falar em idiomas diversos era uma resposta prática à necessidade de alcançar um público global com a mensagem de salvação. A missão era de vital importância para a igreja primitiva, e o poder do Espírito Santo era a ferramenta indispensável para garantir que o Evangelho fosse pregado eficazmente a todas as nações, cumprindo assim a grande comissão de Cristo. A partir dessas perguntas, fica claro que a capacitação que Jesus prometeu era para que os apóstolos pudessem comunicar o Evangelho de forma compreensível para essas pessoas em diferentes línguas e culturas. O evento descrito em Atos 2, 4, 11, onde os apóstolos falam em outras línguas, não é apenas um sinal da presença do Espírito Santo, mas uma resposta direta à necessidade prática de comunicar as maravilhas de Deus de forma inteligível para todos os povos presentes em Jerusalém naquela ocasião. Em Atos 2:11, os ouvintes exclamam: "Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossas próprias línguas." As maravilhas de Deus a que se referem são as poderosas obras de salvação realizadas por Deus, culminando na vida, morte e ressurreição de Cristo, o coração do Evangelho. O entendimento dessas maravilhas era crucial para a conversão dos ouvintes. Agora, algumas pessoas sugerem que o milagre não ocorreu nos apóstolos, mas nos ouvintes, que teriam ouvido em seus próprios idiomas, independentemente que os apóstolos falaram. Esse argumento, contudo, é profundamente falho e contradiz tanto o texto bíblico quanto a lógica teológica. Primeiramente, o texto de Atos 2 deixa claro que foram os apóstolos que foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:4. O milagre, portanto, ocorreu nos apóstolos, capacitando-os a falar em idiomas que não conheciam previamente. Não há nenhuma menção de que o milagre foi realizado nos ouvintes. Se o Espírito Santo tivesse feito o milagre nos ouvintes, então seria uma inversão completa da obra que Jesus prometeu. O Espírito Santo foi dado aos apóstolos para capacitá-los a serem testemunhas de Cristo, não aos ouvintes, que ainda não tinham fé. Se aceitarmos a ideia de que o milagre ocorreu nos ouvintes, estaríamos afirmando que as pessoas não convertidas e sem fé receberam a ação direta do Espírito Santo antes mesmo dos apóstolos completarem sua missão. Isso não faz sentido dentro da narrativa bíblica e é contrária ao propósito do Pentecostes, que foi de capacitar os apóstolos a serem eficazes em seu testemunho. Além disso, o próprio termo glossa, usado em Atos 2:4, é frequentemente traduzido como línguas. Refere-se claramente a idiomas humanos. Os ouvintes, em Jerusalém, representavam diversas nações, desde a Partia até Roma, cada um com seu próprio idioma. O milagre das línguas permitiu que essas pessoas ouvissem as boas novas de Cristo em sua própria língua, sem a necessidade de uma interpretação sobrenatural. Esse ponto é reforçado pela lista detalhada das nações presentes em Atos 2, 9, 11, que destaca a diversidade linguística entre os ouvintes. Outra evidência é a missão evangelística dos apóstolos. Jesus disse que eles seriam suas testemunhas em todas as nações. Para que isso fosse possível, era necessário que os apóstolos fossem capacitados a comunicar a mensagem do Evangelho em idioma que os povos das nações pudessem entender. O dom de línguas, dado no Pentecoste, foi exatamente para suprir essa necessidade, eliminando
a barreira linguística e facilitando a disseminação rápida e eficaz da mensagem de Cristo. Ao longo do tempo, a capacitação divina, destinada a uma missão tão nobre, foi reinterpretada por alguns de maneira que revela mais sobre a natureza humana do que sobre o Espírito Santo. O que deveria ser o dom de línguas, uma ferramenta dada no passado para espalhar o Evangelho de maneira clara e compreensível, já não existe mais. E convenhamos, com a palavra de Deus já acessível em particularmente todas as línguas, esse dom, moderno que alguns alegam possuir, é no mínimo desnecessário e no máximo uma distorção completa do propósito original. Vamos ser honestos, há algo profundamente sedutor na ideia de possuir um superpoder espiritual, não é? Afinal, quem precisa se preocupar com a missão de comunicar a mensagem de Cristo de forma que todos possam entender, quando você pode simplesmente desfilar por aí com a sensação de ter um dom que te coloca acima dos outros? Mas o que vemos hoje é algo completamente diferente do que foi dado aos apóstolos. As palavras misteriosas que ninguém entende, longe de ser um verdadeiro dom de línguas, são na verdade um artifício para preencher uma necessidade psicológica, o desejo de se sentir especial e poderoso. Não é difícil perceber o que realmente está acontecendo. Não é sobre o Espírito Santo, e nem mesmo sobre o Evangelho. É sobre preencher um vazio interno, aquela necessidade de ser visto, de ser reconhecido. Em vez de usar o dom como uma ferramenta divina, alguns preferem se apegar a uma ilusão, uma prática que já não tem mais propósito e que, na verdade, nunca foi o verdadeiro dom de línguas. A verdadeira ironia é que o que deveria ser o meio para um fim, comunicar a verdade divina, virou um espetáculo vazio. O que antes tinha um propósito e direção, agora é apenas um eco de palavras que ninguém entende, porque não há mais o dom original. E psicologicamente falando, essa busca incessante por poder espiritual serve muito mais para aliviar sentimentos de inadequação do que para glorificar a Deus. O dom moderno de línguas, como é praticado hoje, não é nada além de uma tentativa de satisfazer vaidades e necessidades pessoais. No fim, o verdadeiro propósito do dom de línguas, como foi dado aos apóstolos, era comunicar as maravilhas de Deus de forma clara e compreensível. Esse dom cumpriu sua missão e não existe mais. Hoje, a prática que alguns insistem em chamar de dom de línguas é, na melhor das hipóteses, uma tentativa equivocada de alcançar o sobrenatural e, na pior, uma distorção que alimenta mais o ego humano do que o espírito. A missão de ser testemunhas até os confins da terra foi substituída por um espetáculo que diz muito sobre a fragilidade humana e pouco sobre o verdadeiro poder do Espírito Santo. Em conclusão, o milagre do Pentecoste claramente envolveu a capacitação dos apóstolos para falarem em idiomas humanos, permitindo que o Evangelho fosse entendido por todos os presentes, independentemente de sua origem. O argumento de que o milagre ocorreu nos ouvintes não se sustenta à luz das Escrituras e da lógica teológica, pois contraria o próprio propósito do dom de línguas e a missão global que Jesus confiou aos seus discípulos.